deu tempo para se tornar o maior campeão da história da Fórmula 1. Mas até ele o trata como tal. Ele é meu piloto favorito e me inspirou para estar aqui hoje. Décadas antes de Lewis Hamilton ganhar o apelido de patrão, Senna já era o chefe. Chefe é uma forma carinhosa de poder idolatrar aquele que foi o maior para mim, né? Sem dúvida nenhuma, foi o melhor piloto que já existiu até hoje. Eu não estou falando em termos de Brasil, não, isso é mundial. O melhor piloto do mundo dispensa apresentações, mas Ayrton Senna da Silva fazia questão de se apresentar mesmo assim. Se apresentou como se ele precisasse. Eu sempre conto essa história, porque é muito engraçado. Mas o Ayrton Senna entrar no lugar e falar, boa tarde, sou Ayrton Senna. O paulistano introvertido realmente nunca foi mascarado. Mas desde que se destacou na Fórmula Ford e na Fórmula 3, aquele menino arrojado sabia que iria longe. Aonde esse cara vai buscar toda essa certeza de que ele vai ganhar corridas e ganhar campeonatos? Senna estreou na Fórmula 1 em 84, na modesta equipe Toleman. Na temporada seguinte foi para Lotus. E logo na segunda corrida no circuito de Estoril, já mostrou que para ele não tinha tempo ruim. O piloto só não fez chover, mas como se dava bem na pista molhada. Em 88, começava a era de Ayrton na McLaren. Com aquela máquina, não teve para ninguém na temporada, nem para o companheiro de escuderia Alain Prost. No GP do Japão, o pole position não conseguia largar. Despencou para a 14ª posição, mas passou todo mundo e conquistou o primeiro título dele na Fórmula 1. A rivalidade com o francês era um show à parte. Prost faturou a temporada seguinte jogando carro no Brasileiro. Em 90, os dois disputaram o Mundial até a penúltima corrida no Japão. Senna largou na frente, mas logo na primeira curva deu o troco no rival que havia se transferido para a Ferrari e levantou o segundo caneco dele. 91 foi inesquecível, não apenas pelo tri, mas também pelo que aconteceu em Interlagos. A Fera venceu pela primeira vez em casa assim, sem praticamente nenhuma marcha. Um esforço físico tão intenso que ele não conseguiu sair do cockpit sozinho. 1994, em compensação, é difícil de lembrar. O ídolo do Brasil foi contratado pela Williams. Logo na terceira corrida, em Imola, teve a barra de direção quebrada e perdeu o controle do carro a mais de 300 km por hora. Pô, aí foi um impacto muito grande, eu não sabia no que pensar. Ayrton saiu de cena apenas fisicamente, porque o legado que ele deixou para os compatriotas é eterno. E não se trata apenas do Instituto. O ídolo também ajudou a salvar a vida das gerações seguintes de pilotos também. Perdemos um pedaço aí do nosso país, mas trouxe muita segurança, né? Depois do acidente dele, com tudo aquilo que aconteceu de lá até agora, outros acidentes também. Trouxe muita segurança para os carros. Na época que eu tive o meu acidente, se eu não tivesse capacete de fibra de carbono, eu não estaria aqui também. O Brasil agradece. E não só a perseverança, não só a dedicação que ele sempre teve. Era um exemplo de orgulho de ser brasileiro. Eu costumo dizer que o Ayrton era o Brasil que dava certo, né? Tá certo. O piloto de tantos pilotos deixou muito mais do que lembranças felizes daquelas manhãs de domingo aqui em Interlagos e os 3 títulos mundiais de Fórmula 1. Ayrton Senna virou um grande exemplo que, de uma forma ou de outra, está mais vivo do que nunca. Tá na cara, nas praças, nas pistas e murais desse mundão afora, que ele segue bem presente. Ainda bem, porque nosso líder nunca admitiu ficar para trás. Olá, muito boa noite. Estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso Supermotor e a gente já disse, né, o que viemos nesta noite aqui contar para você, avançar um pouco nessa história que começou no dia 21 de março de 1960 e terminou no dia 1º de maio de 1994. A história do Ayrton Senna e de um país que já tinha naquele momento 2 campeões do mundo, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Mas o impacto do Ayrton Senna na nossa história, nesse esporte e talvez até a gente pode falar no que é a mídia, né? No que é o trabalho do jornalismo
porque talvez ele tenha sido um grande esportista do mundo, mas que estava restrito talvez a uma bolha, né? Ao pessoal que gostava de esporte a motor. Só que aquele em 1994 o acidente aconteceu ao vivo, com transmissão para o mundo inteiro. Mais de 150 países assistiram aquele acidente fatal naquele domingo de 1º de maio de 94. Notícia, evidentemente, para todo mundo, em quaisquer que fossem as editorias, os países, porque, afinal de contas, era um campeão do mundo que tinha falecido ali, ao vivo, todo mundo tinha visto. Então, se dentro da bolha todo mundo conhecia e o venerava, a partir daquele momento, muito mais gente teve acesso. Poxa, quem foi esse campeão que morreu desse jeito? Passa-se a estudar e a pesquisar a história e todas as matérias no mundo inteiro, nos jornais, nas revistas na época, nas rádios e, evidentemente, nas TVs, contaram a história dele. E aí fez-se a fama ainda maior desse piloto que nos é ainda tão caro pelo impacto que ele teve na história do Brasil. Como você ouviu falar aí, o Cacá Bueno falou e falou muito bem, né? Era o Brasil que dava certo. Naquele 1994, as circunstâncias eram bem diferentes das que vivemos hoje em dia e a única forma da gente comemorar alguma coisa era esperar os domingos de manhã para ver as vitórias do Ayrton Senna, com tudo isso que ele tem de impacto. 30 anos, a gente vai falar a respeito disso nesse programa, mas você sabe que a programação do Band Esportes, e não só, todo mundo falando muito a respeito. Cada uma dessas histórias tem um aspecto específico da passagem dele, mas ele foi muito mais do que um atleta, ele foi um grande personagem. Então, a gente reuniu aqui o Ricardo Molina, que hoje à noite vai contar um pouco a respeito do que ele viu, do que ele acompanhou de Ayrton Senna e também o impacto que o Ayrton Senna teve até nas mudanças de nuances de regras que a gente vê hoje na Fórmula 1. Excesso de limite de pista, né? Ah, pode passar assim, não pode passar assado. As coisas que o Ayrton disse e que ele fez na pista, inclusive para ser campeão, ainda trazem muita controvérsia, mas é um assunto bastante interessante que não vai encerrar nessa noite aqui, do mesmo jeito que não se encerra a história de toda a mística do capacete amarelo. E quando a gente fala desse capacete amarelo, a gente tem que falar da família Mosca. O Alan está aqui com a gente nessa noite também. Ele que já esteve no programa do Encontro de Craques. Afinal de contas, o assunto Ayrton Senna e a arte de Ayrton Senna ultrapassa os limites de 1 hora de programa, de 2 horas. A gente pode falar aqui de um monte. Mas a gente tem também aqui o privilégio de receber o Walter Travalini Filho, que foi não só um competidor, um adversário dele nas pistas do kart, mas também um instrutor. O Valtinho nos contava aqui que quando aquele garoto chegou lá em Interlagos para aprender alguma coisa de kart, você foi um dos instrutores, talvez o instrutor mor da carreira do Ayrton Senna. Valtinho, muito boa noite. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pela... Quem era esse aluno de pilotagem de kart? Então, isso aí começou assim, por exemplo, eu tive uma escola de pilotagem, eu dei aula dos anos 70 a 80. Então, passou por mim 2.500 alunos, você imagina quanto? 2.500? É, foi a média que eu tinha lá. Parabéns. Então, e o Ayrton foi um deles, né? E o Ayrton tinha uma, assim, como eu tinha pista, por exemplo, o cartódromo era meu o dia inteiro, numa terça-feira, por exemplo, toda semana, né? Você fazia o curso e depois ia embora. Mas ele fez o curso, mas depois queria ficar. Então eu falei, não tem problema nenhum. E então ele, em vez de treinar, normalmente, num dia normal, com todo mundo de treino, ele preferia treinar lá, porque aí ele andava, falava, andava. Então toda terça-feira ele treinava o dia inteiro. O dia inteiro na pista de kart. E assim, a gente sabe que ele ficou famoso por ser um cara detalhista com relação aos aspectos técnicos do carro. A gente sempre vê imagens dele na pista conversando com os engenheiros, com os mecânicos. Ele era muito inteirado. Desde o kart era assim? Desde o kart era assim. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui, por exemplo, eu falei, primeira coisa que você tem que ter um calibradorzinho de pneu teu, né? Ele tinha um pequenininho assim, então você vai experimentando, porque a pressão do pneu é muito importante. Então você abaixa, aumenta, anda e você vai tirando as conclusões do que você quer fazer. Então, isso aí, ele tinha essa sensibilidade de fazer isso e nunca largou o calibradorzinho dele, entendeu? Não? Porque é uma coisa muito importante isso aí, né? Ele desenvolveu, depois que você deu esse toque, ele falou, peraí, se a pressão do pneu é o caminho, eu vou estudar isso aqui. Exatamente. Naquela época você não tinha tanto recurso assim para mexer no kart, né?
Hoje você tem dureza de eixo, cubo daqui, de lá, tal. Hoje você tem várias coisas a mais que você pode fazer o acerto, por exemplo, né? De acordo com a pista, com a temperatura, quanto tem de borracha no chão. Naquela época era menos, os pneus eram mais duros, tudo. Então, o que acontece? Era muito importante, por exemplo, a pressão dos pneus. E não é que você usava 10 libras aqui e punha tudo 10, não. Às vezes 10 aqui a curva era mais... Aqui dá para pôr um pouquinho mais, porque é mais, né, mais forte. Então, ele começou a fazer isso desde já no começo, lá, antes de começar a correr. Antes de começar a correr, ele já fazia. E daí para frente, sabe, ele queria ver desmontar o motor, ele queria desmanchar o kart, ele desmanchava e montava. Porque dentro da escola também eu tinha, por exemplo, aula de mecânica lá, entendeu? O básico, né? Sim, para o piloto entender o que era. E ele depois ele queria fazer toda hora isso aí, montar, tirar roda, põe roda. Chegava a ser chato, Valtinho? Ele? É. Não. Não. Mas era muito aplicado. Ele é muito aplicado. Aplicado ele era, assim. Era fora do extremo de já aplicação. logo de cara você percebeu que esse cara é diferente. Ele é diferente, é diferente. Ele é assim, o que eu posso dizer, assim, ele sempre quis, por exemplo, ele queria o melhor preparador, a melhor equipe, ele sempre queria ter o melhor para poder, porque você para ganhar uma corrida, você precisa também estar no melhor lugar, concorda, não? Se não estiver no melhor lugar, é impossível também. Já é difícil no melhor lugar. Então ele sempre procurou, desde o kart, ia estar no melhor lugar, com o melhor chassi, com o melhor acerto, com o melhor mecânico, para ajudar em informação, aquele negócio todo. O bacana disso é que é a construção de uma mentalidade, né? Você faz a sua aplicação, você faz o seu trabalho para chegar no melhor e depois essa sua vibração faz com que você se ligue. Peraí, se eu estou buscando o melhor de mim, eu preciso estar com os melhores em volta de mim também. Então, eu vou atrás. E aí chegou num dia que ele foi até uma oficina e falou assim, eu preciso de uma pintura, e aí ele procurou o seu pai, Alan. Ou foi você, como vendedor e o homem de marketing da oficina e do estúdio do Cid Mosca, você que saía lá angariando os pilotos para conseguir os capacetes para pintar? Eu precisava de serviço para não ser mandado embora. Então e você ia lá. Foi nessa toada que você levou... Nessa daí... Aliás, boa noite, obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Eu ia para o kartódromo pegar serviço, ia para o autódromo também, né? E daí via ele andar lá. E daí eu falava, meu irmão, tem um 42 lá que o cara ele guia diferente, ele é rápido. Dava para notar que ele vinha nas agulhas lá mexendo o tempo todo, né, Walter? Ele tinha, porque ele era canhoto, sobrava a mão direita e a canhota. Ajudava muito. Ele pilotava muito com a mão só. Isso ele fazia aquela, né, afinava, engrossava, bom. E aí, um dia ele apareceu lá, procurando o Cid, aquela história de procurar, né? Os melhores. A melhor receita e tal, né? E daí ele foi lá, aqui que é o Cid, eu queria falar com ele, daí o meu pai ficava no galpão, chamei ele veio na hora. E o meu pai gostou dele, assim... Quantos anos ele tinha quando ele foi lá? Acho ele que foi tinha lá de 16, peito aberto. 16 anos, ele mesmo foi procurar. 16 ou que? 60... 76 ele tinha 16. 16. E aí fez a primeira pintura e depois em 78 ele foi para a Alemanha no Mundial, trocou a pintura, já fez alguma coisa com verde e amarelo. E em 79 ele foi para o Mundial, eram 4 pilotos, todos tinham que ter a mesma pintura, ele foi vice, quando voltou ele ligou e falou, essa pintura vai ficar para mim, fala para o pessoal aí e tal, e um deles era o Mário Sérgio, né? E o Mário trocou as cores da pintura, mas... Bom, enfim, ele ficou com a pintura para ele, né? Ele pediu para você correr na época fora, o país nosso, verde e amarelo, o capacete era a cor do país. Precisava representar as cores do país. As cores do país. Então você punha as faixas lá, aí era com o mestre que fazia. A gente tinha uma semana para fazer os 4 capacetes, era muito escasso o tempo. Uau! E você vê, o pessoal fala da pintura, tudo, né? Uma pintura hiper simples, porque de acordo com o tempo que a gente tinha, né? 2 faixas saindo do olhar e tal.
E o capacete amarelo, porque se fizesse verde e amarelo, o verde é uma cor escura. Então tinha que ter um amarelão, que era a seleção canarinha, aquele negócio todo. Chamar a atenção. E a faixa verde em cima e azul embaixo. Fez os filetinhos lá e tal. Foi embora. E ele consagrou a pintura, porque se fosse um piloto que não fosse muito para frente, ninguém ia dar tanta atenção. Então porque se tornou a pintura mais icônica da Fórmula 1, uma pesquisa que fizeram aí. É por conta da performance dele, né? Então ele... E uma combinação de coisas, né? Sim. A obstinação, o Valtinho acabou de contar aqui, essa obstinação pela qualidade, a busca pela perfeição, o trabalho, depois buscar os profissionais que estivessem em volta dele com essa mesma identidade, buscando o melhor, e a simplicidade. A simplicidade foi totalmente circunstancial, ou seja, precisava ser naquelas cores, precisava ser daquele jeito, precisava ser rápido. Então, o criativíssimo Cid Mosca falou assim, bom, é assim que tem que ser, então deixa eu dar um toque de arte, porque afinal de contas a simplicidade também carrega isso, para fazer com que esses 4 capacetes, né, representem bem o Brasil. Na volta, o resultado está aí, ficou o capacete tão icônico que assustava, inclusive, os adversários quando aparecia. Vários pilotos falavam, né, olha, quando via ali no retrovisor o destaque do capacete amarelo, a gente já sabia que tinha que se cuidar, porque o cara vinha para passar. E aí, Ricardo Molina, a gente tem todo o início de uma tradição diferente, uma mudança talvez de comportamento, a gente chama de pilotagem raiz, ok, mas aí ele também colocou na roda um estilo de pilotagem que era meio assim, olha, eu vou passar. Estava na regra? Ou inventou-se uma regra depois de Ayrton Senna? Ricardo Molina, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite às duas lendas que estão aqui do meu lado. Valtinho Trovalini, um dos caras mais importantes do kartismo brasileiro de todos os tempos. Piloto acima de qualquer suspeita, foi dono de marca, fez de tudo, Valtinho. A gente deve muito do que a gente tem no kartismo hoje no Brasil a ele. E o Alan, representante da casa de arte de automobilismo mais tradicional que nós temos. Obrigado. Hoje nós estamos muito bem acompanhados aqui. Então, finalizada a rasgação de seda, vamos para a distribuição de porrada. Muito bem. Vamos lembrar que o automobilismo da década de 50, 60, 70 vinha logo depois da Segunda Guerra Mundial. Você tinha, na Segunda Guerra Mundial, mortes heróicas, principalmente entre os pilotos de caça. E sempre houve um comparativo muito forte entre o piloto de caça e o piloto de automobilismo. Então, era o seguinte, também tinha o cavalheirismo. Se você fizesse uma ultrapassagem errada nessas décadas e batesse roda, o resultado nunca seria bom. Ia morrer? Não sei, mas que ia sair machucado, ia. Saía machucado piloto, saía machucado público. Vamos lembrar do acidente do Wolfgang von Trips lá em Monza, junto com o Jim Clark, matou um monte de gente. Acidente em Le Mans. 61. Exatamente. Então, era uma outra situação. O cavalheirismo era basicamente uma atitude de autopreservação. Deixar o espaço. De vez em quando apareciam os caras que queriam quebrar essa regra. Clay Regazzoni, você não podia confiar no cara. Jody Scheckter, quando chegou, causou um rebuliço em Silverstone, acabou com a equipe do John Surtees. Todos os carros destruídos, ficou lá o André Adami, 45 minutos preso no carro. Corrida. Então, esse negócio de respeitar os espaços era uma questão de sobrevivência. E aí o Ayrton chegou com outro tipo de atitude, uma atitude muito agressiva, às vezes muito criticado, tá? Também um pouco esse instinto de preservação dele era mais fraco, tá? O que ele queria, que ele tinha outro foco. Era o desempenho puro. Eu vou passar. Não dá? Eu dou um jeito. Você sabe que essa tua descrição cabe muito bem numa entrevista que ficou histórica do Jack Stewart. Sim. Jack Stewart, que deixou a pilotagem em 1973 e entrou para a mídia imediatamente para ser comentarista das corridas. Ele teve a oportunidade de fazer uma entrevista com Ayrton Senna. A gente separou um trechinho aqui para vocês ouvirem o nível de tensão até da conversa, entre aspas, entre eles. Acompanhem. If you totaled up all of those great champions, the number of times they had made contact with other drivers, that you in the last
36 months or 48 months have been in contact with more other cars and drivers than they might have done in total. I find amazing for you to make such a question, Stuart, because you are very experienced and you know a lot about racing. And you should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third, fourth, fifth, or sixth. When there is a gap, it's designed for being in a competition at a very high level, with cars going so close as they go today, with the same horsepower, with the same level of grip, with the same load aerodynamic. You all know, with the different circuits where it's very difficult for overtaking because the circuits are designed not in appropriate manner for overtaking maneuvers, you either commit yourself as a professional racing driver that is designed to win races, or you come second, or you come third, or you come fifth. And I'm not designed to come third, fourth, or fifth. I race to win, as long as I feel it's possible. Sometimes you get it wrong, sure. It's impossible to get it right all the time. But I race designed to win. Uau! Eu acho que ele definiu ou redefiniu as regras a partir desse discurso. Ele estava conversando com um cara 3 vezes campeão do mundo e que tinha dentro da descrição, muito bem feita pelo Molina, todo esse conceito de século XIX até, pré-Segunda Guerra Mundial, essa coisa do cavalheirismo, e aí ele trouxe essa coisa de ser agressivo porque a máquina poderia suportar, porque ele, como ele mesmo fala na entrevista, ele foi criado para ser um piloto para vencer e não deixaria passar qualquer oportunidade para ultrapassar. Você sabe o que eu acho, Molina? Isso é coisa do primeiro professor dele. Tem cara de ser, hein, Valtinho? O que você tem nessa concepção, nesse conceito, nessa ideologia? Qual é a sua culpa na formação do garoto? É porque é o seguinte, o pensamento dele está perfeito. O pensamento é o seguinte, o difícil não é ultrapassar, o difícil é você chegar. Se você tem carro para chegar no adversário, você tem que passar. Às vezes você não tem carro para chegar nele, então não tem o que fazer. Se você chegou, tem que passar. Não tem curva 1, 2 ou 3 ou 4. Chegou, tem que passar. Essa é a filosofia de um piloto tipo desse nível, vamos dizer. Você passou para os 2.500 alunos que você teve essa filosofia, Valtinho? Uau, hein? Não, isso aí você fala assim, não é? Porque você tem o básico, tudo. Mas quando você chega para conversar com um piloto, que eu até hoje tenho, por exemplo, eu sempre falo, ó, o difícil não é passar. Não tem curva para não passar. Qual é a curva dá para passar? O difícil é chegar. Se eu faço um carro para você que você não consegue chegar no adversário, não tem o que fazer. Chegou, se vira, passa. Tem que passar. E essa discussão aí com o Stuart, você concorda com essa... Com as posições? Essa entrevista, discussão... 100%. 100%, né? 100%. Alan, o que você acha? Esse foi o cara que você conheceu que ia lá pegar as pinturas? Como é que é? É que eu, Valtinho, a gente é de outra geração de corridas. Não é que eu acho que o cara tem que sair batendo em todo mundo para ganhar a corrida. Mas hoje tem a regra, tem que ser respeitada, mas o cara não pode... Nessa época aí, pergunta pro Valtinho se o cara passava por fora. Jamais, o cara ia tomar o espaço e o cara ia passar pela grama, não ia passar. Hoje não, se o cara puser do lado, é isso, Molina? Tem que deixar espaço e deixa o cara aí. Tem que deixar, entendeu? Exato. Que é uma coisa que não existe. É uma regra, a gente entende, respeita, mas eu não acho que esportivamente, eu, particularmente, é o tal de raiz e o Nutella. Eu acho que era mais legal na outra época, mas tem que respeitar. Isso é geral, né? Em qualquer categoria. Isso tem a ver com o espetáculo hoje em dia, Molina? Celso, tem a ver com a imagem que o esporte adquiriu no mundo. Não se aceita mais de bom grado o risco, ou o mínimo risco de morte. Tá? Nós tivemos aí alguns casos de mortes em categorias de acesso e hoje isso é inaceitável, porque o esporte está sendo transmitido por uma quantidade de países, de todas as idades, de todas as culturas, e isso não é mais aceitável. O problema é que
O Ayrton iniciou essa fase da agressividade extrema. Outros pilotos levaram isso mais à frente, tá? De realmente jogar carro para cima do adversário. E com o acidente do Ayrton, o que uma coisa foi sendo tolerada, a outra de jeito nenhum. Então, mais agressividade, menos acidente. São coisas que não casam. E aí chega nesse ponto que nós temos hoje, que são regras até particulares para cada circuito. É um inferno para o comissário desportivo tocar isso, tá? Porque o piloto que está iniciando no kart, ele não entende às vezes. Mas pera um pouquinho, o cara de Fórmula 1 está sendo punido porque ele tirou o pé antes, freou antes. A história do Alonso. A história do Alonso, que, de novo, ele não fez brake test. Está na telemetria. O Johnny Herbert, que era um dos comissários, disse que não fez brake test. Leiam o relatório. Então, assim, se o cara que está na Fórmula 1 não pode fazer mais o que eu estou aprendendo no kart, que diabo eu estou aprendendo aqui? Então, cria uma situação muito difícil. Vai ser difícil equacionar. Eu acho que vai se chegar a um bom termo. Vamos passar, inclusive, os dois lances dos títulos, né? Não foi break test. Jura? O próprio Johnny Herbert colocou no relatório, não foi. Ele tirou o pé 150 metros antes, mas ele nunca acionou o freio da forma que se deve com 5G. Ele tira o pé, ele reduz marcha, ele acelera de novo, ele faz um movimento que foi chamado de estranho, não característico do que ele tinha feito nas outras voltas, mas break test, porque break test é uma coisa muito específica, é no meio de uma reta, num ponto qualquer, você simplesmente pisar no freio e esperar e assustar o piloto que vem atrás. Mas ele nunca é punido, né? Não, porque ele faz... nunca é punido. Então, e aí as conversas, você vê que uma coisa extrapola. Mas vamos ver dois lances que definiram o não título e depois o título do Ayrton Senna, que aí a gente... Vamos olhar de novo, e os fãs de hoje em dia vão entender de uma forma bem diferente do que aquilo que foi entendido na época. O Ayrton Senna era assim, eu vou para o espaço, se tiver um espaço eu vou tentar, porque afinal de contas eu estou brigando para ser piloto. Olha aí o espaço que tinha e ele colocou. E aí ficou a pergunta, né, para os europeus, não para nós brasileiros, mas ficou a pergunta para os europeus, o Ayrton faria essa curva do jeito e na posição que ele estava? A roda dianteira direita dele apontava para a grama. E o carro não vai por cima dele, faria, lógico. Ele ia fazer mesmo entrando tão perto e tão fechado. Eu acho que ele ia esparramar, mas faria. Ele ia fazer com duas rodas na grama. Mas é uma curva de baixo, tudo. Você está vendo que o cara está vendo para cima, entendeu? Se fosse uma curva ainda de 300 por hora, não sei se ele faria isso. E aí dizem o seguinte, né? Dizem o seguinte, o Ayrton era um cara que ele fazia o movimento de ultrapassagem, colocava o carro e deixava para o adversário decidir se ia bater ou não. Assim, ó, eu já estou no espaço. E aí, no ano seguinte, ele larga na pole, do lado pior, e aí ele fez assim, bom, eu vou entrar do jeito que eu vou entrar. Aí ele não faria a curva. Ali ele não faria a curva. Ele não faria a curva, porque ele entrou acelerando. Aí ele descontou. Então, e aí assim, e aí ficou muito evidente, né? E aí ficou muito evidente que ele se sentiu injustiçado em 89 e deu o troco em 90. E o mais interessante da história, o mundo aceitou. Todo mundo ficou calado. Não, ok, acabou o campeonato. França, né? Na França não teve reclamação. A França não. Aí a França descontou com a gente em 98. É isso no futebol. Mas, Valtinho, o que você achou desses dois lances aí? Na primeira você acha que ele faria e na segunda... Na segunda ele fez, né? Porque ele deu no meio, né, Alan? Deu na roda. Mas eu tinha certeza que ele ia bater. Você tinha certeza? Já tinha rolado um papo lá na oficina? Não. Quando eu vi, porque acho que inverteram, né, as posições. Ele tinha pedido, eu fiz a pole, eu preciso do outro lado. Eu já conhecendo a fera, falei, esse cara vai bater no cara na primeira curva. Tinha certeza. E ele foi para bater. Dá para ver ali que ele vem e fala, eu vou bater. Sim. O próximo, em vez de frear e deixar ele ir, queria passar reto. Ele quis trancar. Aí bateu. Ele não faria a curva? Não tinha punição. O Schumacher fez isso. Várias, né? Bom, o Schumacher jogou o carro em cima do Damon Hill para ganhar o título de 94. E do Jacques Villeneuve tentou ganhar o título de 97, batendo no Jacques Villeneuve, não conseguiu. Enfim, começou um outro jeito de pilotar, que era assim, ó, faca entre os dentes, como a gente, né, fala, o cara vai atacar agora, é faca entre os dentes. Hoje em dia não tem mais isso, galera. Nessa época do Senna tinha, era faca entre os dentes A consequência disso tudo, acho que foi essa regra nova, porque agora é mais, né,
com mais cautela. Não pode encostar. Como é que você falou? Nutella ou raiz? Raiz e Nutella. Bom, o mais importante é que depois dessa história toda, né, o que a gente tem de legado do Ayrton Senna, e a gente pode falar aqui dias e dias, é que o impacto do dia da morte, de todas as circunstâncias e tal, do mundo inteiro está assistindo, foi muito além, eu já falei disso, do mundo do esporte a motor, mas acabou criando outras tradições, né? Todo 1º de maio a gente está aqui, e não só nós, é o mundo inteiro. Você pode pesquisar na internet, aliás, hoje redes sociais tiveram todo tipo de homenagem para chamá-lo não só do grande Ayrton Senna, não lembrar da morte, mas dizer que era o piloto mais rápido de todos os tempos. 65 poles, 41 vitórias, são números que realmente são impressionantes. Ele tem muito menos voltas rápidas, porque o negócio dele era largar na frente e fazer como anos depois, né? O Gil de Ferran me diria, piloto rápido gosta de prova chata para o público, porque a gente quer largar na pole, ó, sumir, você não vai nem me ver mais. Era assim que ele fazia. Então, como ele representava muito esse orgulho do brasileiro, como eu até falei, né? Em 94 a gente ganhou a Copa do Mundo, mas até então foram anos e anos e anos de derrotas e derrotas, né? Desde 1970, 24 anos perdendo no futebol, que é o principal esporte do país. E esse cara, Ayrton Senna, elevou o orgulho brasileiro porque ele não só vencia, mas ele sempre carregava a bandeira brasileira. Bom, dá uma olhada aí no que aconteceu. Eu vou chamar aí uma matéria que foi feita só para você ter uma ideia do que acontece no Brasil inteiro e talvez no mundo inteiro, que são as pessoas que gostam de esporte a motor e que lembram do Ayrton Senna, que se reúnem no 1º de maio para fazer um dia de lembrar desse piloto. Vamos acompanhar. Oi, Celso, eu estou no centro da cidade de Votorantim, que fica bem ao lado aqui de Sorocaba, em um evento encabeçado pelos motoclubes de Sorocaba e região, que acontece aqui todo 1º de maio desde 1995. E hoje não ia ser diferente, afinal de contas, tem 30 anos que o nosso campeão nos deixou. São mais de 250 motos, jipes, carros antigos que se juntam aqui para fazer esta grande festa em homenagem ao Ayrton Senna do Brasil. Eu me lembro bem quando eu tinha lá meus 12 anos, meu pai gritando em casa, Ayrton Senna do Brasil. Até hoje a gente se emociona com esse tema da vitória. Celso Miranda, nós estamos aqui no tributo de 30 anos do Ayrton Senna, no interior do estado, em Votorantim, ao meu lado, Marcão e o César. Marcão está dando todo o suporte para esse evento acontecer, num grande comboio que saiu de Sorocaba, veio para Votorantim. Marcão, primeiro, quero saber o que você tem aí na sua mão. Eu tenho o prazer de ter nas mãos uma réplica do mesmo capacete que foi usado por último pelo Senna. Olha que coisa mais linda. E além de ser muito lindo, é muito emocionante estar com isso aqui nas mãos num dia tão emocionante de 30 anos de um evento tão legal como esse aqui. Bom, esse evento juntou motociclistas, os motoclubes de Sorocaba, jipeiros, ciclistas, carros antigos. Mas eu quero saber também, além dessa galera toda estar junta aqui em homenagem ao Ayrton Senna, quem foi ele para você? Para mim ele foi um ícone, ele foi uma pessoa que ensinou muito em relação a você querer conquistar seus objetivos. Hoje isso aqui, esse evento que criou, foi uma ideia, foi um objetivo que a gente inspirou no próprio Ayrton Senna para fazer isso aqui tão legal do jeito que está sendo. É isso, e o César é um dos organizadores do evento. Como é que foi esse desafio, César? Foi muito desafiador, 4x4, motoclubes, bikes, carros antigos. O pessoal aderiu, um projeto desde 95, com o nosso grande Juca, que hoje mora em Portugal, mas se Deus quiser, ano que vem está aí com a gente. E mais 30 anos aí, se Deus quiser, mais 30 anos de Ayrton Senna, eterno no nosso coração. É isso mesmo, o Juca mora em Portugal, mas não parou de mandar mensagem pra gente. Aqui o evento saiu maravilhosamente bem. É um sucesso, tributo de 30 anos para o Ayrton Senna do Brasil. Adriana Fratini, de Votorantim, para o Band Esportes Supermotor. Obrigado, Adri. Bacana a gente poder ver, e eu quero até que você que é assinante do Band Esportes, você que está vendo essa matéria e esse programa especial, e lembrar que todo tipo de evento que é feito em homenagem a Ayrton Senna é muito importante para todos nós, porque é uma forma, inclusive, e eu acho que supera qualquer tipo de divisão que a gente tenha, né? Porque supera, inclusive, as coisas do futebol,
Porque o Ayrton Senna é orgulho nacional. Essas cores, né? O capacete dele, eles englobam muito mais do que simplesmente ganhar uma corrida de Fórmula 1, uma corrida de carro, uma corrida de moto. Significa estar feliz debaixo do capacete sendo brasileiro. Vamos fazer uma rápida parada aqui, daqui a pouco a gente volta com mais desse supermotor que a gente tem que chamar de especial. Até já. Finalmente veio a primeira em Xangai. Max Verstappen vence mais uma vitória inédita de Max Verstappen. Líder isolado, 2024 parece mais um ano de glória do holandês. Agora me responde. Quem para esse cara? Fórmula 1, Grande Prêmio de Miami. Você confere o treino livre na sexta, à 1h20 da tarde. E a classificação sprint às 5h20, ao vivo. Oferecimento Heineken. Se dirigir, nunca beba. Claro, multicampeão Speed Test de novo. Bora comemorar. Stone, um novo modo de botar pra girar. E quando o Mac te pega, pega o Mac. Dia das Mães. Com a Claro, você se conecta mais com a sua mãe. E tem lançamento exclusivo do Motorola Edge 50 Pro. Compre ele e leve um Moto G34 com Claro 5G+, por R$ 799 e ainda mais 20 GB de bônus. É só na Claro. Lançamento exclusivo para sua mãe e smartphone novinho para você. Vá até uma loja ou compre pelo site. Com a Claro, você se conecta mais com quem ama. So, who's driving tonight then? Who's the best driver? Who's the best driver? Guess who's driving? Guess who's driving? Produto destinado a adultos. Não existe um jeito certo de fazer negócio, mas existe um novo modo. Há mais de 10 anos, a Stone acreditou que dava para reinventar o modo de fazer negócio. Hoje, mais de 3 milhões de empreendedores acreditam junto. Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. Agora pegou. Quando o Mac te pega, pega o Mac. Só quero ouvir você dizer que sim, para papapá. Estamos de volta aqui com o nosso supermotor para dar a notícia do dia, né? Porque o Adrian Newey saiu ou vai sair da Red Bull até o primeiro quarto mês do ano que vem, ou seja, em 12 meses ele sai da equipe Red Bull. Adrian Newey, você sabe, ele é responsável por 13 títulos mundiais de pilotos, tem um monte de vitória, pilotos que foram campeões com ele e tal, mas olha aqui... Uma ladainha. Qual é o core business da Red Bull? Vender latinha de energético. Não é criar tecnologia automotiva. Eles estão gastando dinheiro com isso, não estão ganhando dinheiro com isso. Isto não é do interesse dos acionistas. Quem comprou ações do grupo Red Bull
comprou ações de uma empresa de refrigerantes. Depois que morreu Dietrich Mateschitz, que era quem gostava de automobilismo... Que era o dono? Exato. Ele agora é projetar barco à vela. E sei lá, eu não sei nem se ele vai para a Ferrari. Para a gente encerrar esse papo de Adrian Newey aqui, Walter Travalente, você acha que o Adrian Newey vai para a Ferrari para trabalhar com o Lewis Hamilton? Eu acho que ele vai parar, sabe? Parar, né? Eu acho. 65 com isso tudo de dinheiro, né não? Eu já tinha parado antes. E você, Alan, o que você acha? Eu queria ver ele fazer uma Ferrari. Mas você acha que a Ferrari permitiria que ele tomasse conta de um projeto? Porque assim, não é do dia para a noite que ele faria um carro vencedor também, né? Não, mas eu acho que ele seria um carro para 26, né? Quando muda tudo, né? 26. Isso, muda o regulamento todo. Ele sai, projeta o carro. Tem gente que está dizendo que ele pode até ir para a Audi. Você imagina? Também. Não é, né? Ou seja, o mundo é uma possibilidade para ele agora. Lembre-se, 65 anos de idade, mais do que consagrado na Fórmula 1, milionário, todo mundo querendo ele. E ele poderia querer o quê? Vamos lembrar, né, Dia dos Trabalhadores? Pode ser que ele queira férias. A gente vai fazer um rápido intervalo, até por conta dessa história de férias. A gente volta já. De volta aqui no estúdio do Band Esportes para a sequência do nosso Supermotor. Até para lembrar para você que esse final de semana tem corrida da Fórmula 1 lá em Miami, GP de Miami. Pista completamente diferente daquela lá da China, mas com o mesmo tipo de pneu. Isso vai dar muito o que falar, porque a gente vai mostrar para você aqui, já na sexta-feira, treino livre às 1h20 da tarde lá em Miami. Teremos o nosso Supermotor às 4h30 da tarde. Classificação para a prova da sprint às 17h20 e o nosso especial Ayrton Senna, eterno campeão, sexta-feira às 8 da noite. Um grande trabalho aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, trazendo para você toda a história do nosso eterno campeão. Seguindo para a programação no sábado, o que nós temos no sábado? Tem aí a programação do sábado? Tá aí, ó. Supermotor meio-dia, corrida de sprint 12h30. Às 2 da tarde a gente retorna aqui acelerando com você com o Supermotor. E a corrida 1, é isso? Corrida 1 de quê? A etapa de Miami da Fórmula 1 Academy, ela sim aqui ainda no sábado. Teremos mais uma edição do Supermotor, a terceira do sábado às 13h45. Classificação para a corrida de Fórmula 1 às 4h30 e na sequência 9 da noite, 200 milhas de Kansas da NASCAR Truck.
E domingo? Você acha que para de ter corrida? Não para, porque a gente vai ter motocross, Mundial de Motocross, 10 da manhã, com a etapa de Portugal, primeira corrida 2 à 1 da tarde, às 2 da tarde, a etapa de Miami, da Fórmula One Academy, depois teremos a corrida de Interlagos, da AMG Cup, às 2h45, 400 milhas de Kansas, a prova principal da NASCAR Cup, às 4 da tarde, e às 21 horas, a reprise do GP de Miami da Fórmula 1. A gente volta aqui no ar para contar para você que no último final de semana a gente fala aqui do Ayrton Senna, e você sabe, todos nós aqui, não só no Grupo Bandeirantes, mas principalmente neste estúdio, nesse momento, apaixonadaços por o quê? Por corrida de carro. No último final de semana a gente viu gente apaixonada por corrida de moto, porque teve a prova de endurance no Campeonato Brasileiro. Os caras se reuniram, são amigos que estão fazendo curso, fazendo track day, e resolveram criar uma categoria de 2 horas de prova, e que tem até piloto que já foi campeão brasileiro. Confira aí os bastidores rapidinho. Você está vendo bastidor da categoria Endurance. Olha o que tem de moto nesse box. E eu quero lembrar o seguinte para vocês. O pessoal que está competindo nessa categoria tem 9 motos e 31 pilotos. Você que está tomando conta dessas motos aqui, e aí? Quem foi para a pista? Quem foi o melhor tempo aí? Porque pelo jeito as motos são novinhas, hein? Foi o Maurício, que acabou de sair da pista. As motos são novas, é a estreia deles, né? O pessoal da Moto. E estão adorando as motos. Fez a preparação toda lá com a equipe do Leandro Melo, né? Que eu sou mecânico dele. Sim. E, estão adorando. Estão fazendo acerto na final, acerto de suspensão, acerto de calibragem. E está tudo perfeito. E me conta o seguinte, como é que vocês fazem? A prova tem 2 horas. Quantos pilotos por moto e como é que vai ser a troca de pilotos? São um piloto. Que vai sair com o transponder, né? Fica na média entre 21 a 25 minutos, 24 minutos. A gente tira eles, tá? Eles chegam aqui, tem mais ou menos uns 5 minutos para poder sair. E aí a gente troca o transponder, né? E vai trocar a moto. Só que não há necessidade de... aquela moto ali, ela só vai ser... São 2 pilotos, né? Que são obrigatório mínimo. Só que vai correr com uma moto só. Então não tem a necessidade de trocar o transponder. Perfeito. Só dá uma banada na moto para ela não... Bota a moto, chega no ventilador, para a moto não aquecer e... faz a troca do piloto ali e manda embora. Vai com a mesma moto. Você está fazendo essa parte de mecânico. É muito diferente para uma prova rápida, para uma prova de 10 voltas, por exemplo? Sim, é a prova, até a programação. Eu mando fazer a reprogramação, um parceiro nosso, e eu indico sempre deixar a moto mais gordinha. A gente coloca... aqui a gente não pode usar líquido de aquecimento, só água desmineralizada. Então aí eu preciso sempre deixar a moto mais gordinha, a moto tem que ter uma longevidade. A gente sempre antes da corrida, a gente faz uma troca de óleo, sempre para manter a moto, para ter mais longevidade, não para ter uma extrema performance, é mais para ter uma longevidade, né? Olha quem tá aqui. Semana passada, não, você vai me cumprimentar, mas eu tô gravando. Cacá, é o seguinte, semana passada a gente falou no programa que o campeão da GP600 não tá na pista e tal, mas você arrumou uma moto, arrumou uma equipe, você tá presente de novo, pelo menos para essa prova de Endurance. Você tá pensando ainda em Campeonato Brasileiro ou o negócio, por enquanto, é Endurance? Então, primeiramente, muito obrigado. Eu infelizmente não assisti o programa, estava na correria para tentar uma equipe, estou conversando e bom, deu tudo certo, né? A gente está aqui, a ideia é ficar aqui no Endurance, pelo menos nessa primeira etapa. A gente ainda está conversando com algumas equipes, mas a forma que eu fui recebido aqui, não tem como eu sair daqui. Eu estou me sentindo em casa, a gente sabe que mudar de equipe, casa nova, geralmente fica mais apreensivo e tudo, mas me receberam muito bem, Celso. Então, não tem como eu ficar de fora. E é mais divertido quando você divide a moto, divide a pista? Como é que é? Quanto tempo você vai andar dessas 2 horas? Não, é diferente. Eu fiz algumas provas assim de 3 horas, mas essa é a primeira prova oficial de endurance. Então é muito diferente, ainda mais dividir moto com pilotos que eu sou fã. Até o Mano, eu acompanho ele, a gente já lá atrás, em 2017. O Leandro Melo, eu sou fã dele desde pequeno. Então, dividir moto com eles é legal, uma experiência legal. A
tempo deles, eu consigo ver onde eu perco, onde eu ganho. Então é uma experiência incrível para mim. Perfeito. Boa sorte, bom trabalho e mais importante que tudo, divirta-se. Sempre, muito obrigado pela torcida sempre. Você está aqui no meu coração. Todo mundo que mandou mensagem, obrigado. Graças a Deus deu tudo certo no final. Perfeito, valeu. O mais legal dessa história é que a inspiração do Ayrton Senna para todos nós, para a gente aqui continuar, inclusive, no nosso trabalho, nas nossas carreiras, né? Há 30 anos, inclusive, eu estava entrando no ar pela primeira vez num programa de comentários para falar a respeito do que tinha acontecido, porque eu já tinha tido uma bela formação como repórter na área de esporte a motor. Influenciou a minha carreira, influenciou a carreira desses pilotos que você acabou de ver acelerando moto, porque o mais importante é que o legado do Ayrton Senna, além de nos dar orgulho de sermos brasileiros, é essa obstinação, querer fazer do melhor jeito possível e buscar sempre a primeira posição. São 30 anos que a gente não tem ele, mas todo esse legado continua. Se ele foi um cara agressivo, se ele foi um apaixonado, se ele foi um obstinado, se talvez ele nem precisasse ter passado pela situação, já que ele sentia tanto que o carro estava numa situação ruim naquele final de semana, o que importa é esse legado. Famoso no mundo inteiro, famoso para nós. E olha, é este ano 31 e no ano que vem, 31 anos, estaremos aqui falando de novo de Ayrton Senna. Walter Travalini, muito obrigado pela sua presença. Foi só uma pitadinha de todo o seu conhecimento, mas o mais importante foi que a gente tirou aqui, que aqueles acidentes lá de 89 e 90 foram porque você deu essa instrução para ele, vai para cima! Valtinho, obrigado. Obrigado, Alan Mosca, mais uma vez. Parabéns pela sua arte. E é uma arte que está no mundo inteiro em função dessa imagem que é icônica do capacete, mas, como você mesmo falou, a atitude do piloto. Obrigado pela sua presença. Lógico. Obrigado a você. E, Molina, você quer trazer muita polêmica? Sempre teremos polêmicas aqui. É claro. Final de semana, inclusive, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque tem Fórmula 1 e a gente vai falar mais ainda sobre esse cara chamado Ayrton Senna. Até sexta-feira. E na semana que vem tem mais. Tchau.